Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Aleluia, Shalom, Shalom Adonai. Faz um ano que eu estive aqui, mais ou menos. Não lembro, ano passado foi que mês que eu vi, o ano retrasado, 2 anos atrás. Faz bastante tempo. Mas o Senhor nos une novamente, Ele une os extremos. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, usa quem Ele quer e aprove a Ele me trazer a esse lugar. E eu quero que você fique bem atento, porque o Espírito Santo fala ao nosso ouvido para entrar no nosso coração, para que a gente mude os nossos comportamentos. E quando Ele fala, Ele também nos capacita à obediência daquilo que Ele nos falou. Muita gente me pergunta, né? Eu sou psicóloga há muitos anos e tenho muitos pacientes que são cristãos, outros não cristãos. E muitos perguntam com relação às coisas da Bíblia, né? Como que eu consigo conciliar a psicologia com a teologia? Tá ruim? Tá fazendo um chiadinho. Então eu falo que a psicologia que eu faço é uma psicoteologia, na realidade é uma ótica de Deus a respeito do homem e não a ótica do homem a respeito do homem. É como Deus nos vê, porque foi Ele que nos criou. E Ele disseca a nossa alma melhor do que qualquer teórico, do que qualquer teólogo, inclusive. Então o Espírito Santo vai trazer revelação e nessa noite o que Deus colocava no meu coração era algo sobre raiva. E eu sei que os jovens têm raiva de muita coisa e a responsabilidade, às vezes, dessa raiva é dos próprios pais. Eu não vim para trazer jugo, mas eu vim para trazer cura, creio. E a minha vinda aqui seja para restaurar relacionamentos. Deus falava sobre relacionamentos quebrados de pais com filhos, filhos com pais, para que haja também uma comunhão entre a sua família com Deus. Deus quer curar, restaurar famílias nesse tempo, já que quem lê jornal e assiste televisão e vê aí o que está acontecendo, a família realmente está sendo perseguida. Satanás odeia a família. Esse é o núcleo, as células que compõem a igreja são famílias. Famílias interligadas, né, no vínculo da paz, para formar o corpo de Cristo. Então, são paradigmas errados, são valores que estão se invertendo. A ótica sobre disciplina também está afrouxando. A disciplina agora, quem disciplinar o seu filho e usar a vara, parece que existe aí um comprometimento, né? Vocês sabem disso. Mas nós vamos abordar aqui a questão da ira que os pais provocam nos filhos. E muitas vezes eles não se dão conta disso e o filho realmente fica com raiva do pai, da mãe e de Deus. Então, nós temos uma grande responsabilidade como pais. E vocês, filhos, eu creio que hoje, quem está aqui só na condição de filho, que ainda não é pai, não é mãe, é um tempo de você também ser honrado pelo Senhor nessa noite. Porque às vezes você paga um preço muito grande para continuar crendo no Senhor, a despeito de tudo que você vivencia na sua casa, dos conflitos que você tem, da hipocrisia que você contempla. Então, você também vai ter a chance de reconhecer a sua mágoa, a sua raiva e dar vazão a ela. Deus não proíbe você de ter raiva. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas vamos começar por esse versículo que queimou no meu coração antes de ouvir. E eu orei muito sobre o que eu iria ministrar. E eu creio que essa é uma palavra que vai fazer bem para o coração de todos nós, dos filhos, dos pais, para o meu coração especificamente. Então, abre a sua Bíblia em Efésios 6, versículo 4. Cristianismo é relacionamento puro. Não existe carreira solo no cristianismo, já dizia o Juliano Som numa entrevista outro dia. Achei incrível ele falar, não tem como a gente caminhar sozinho. Então você vai ter sempre gente do seu lado, tem que aprender a administrar relacionamentos, gerenciar pessoas, administrar o convívio.
Então aqui diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí eu enumerei algumas coisas que são situações em que você e eu nos encontramos, porque eu também sou mãe de 3 filhos, em que a gente provoca os nossos filhos e não percebe que nós estamos provocando a ira neles. Então, uma das situações que muitas vezes acontece no dia a dia é a nossa impaciência, porque eles ainda não sabem aquilo que a gente já sabe, e provavelmente você não se deu conta que o que você sabe é muito menos do que aquilo que você não sabe. Você também não sabe tudo, mas muitas vezes exige que o seu filho saiba tudo numa idade em que ele não tem condição de saber o que você já sabe. E nessa hora eu quero que você lembre que Deus sabe tudo e te suporta. Então nós vamos ter que ter um tempo de paciência e de longanimidade com os nossos filhos, até que eles cheguem à estatura de varões perfeitos. No louvor aqui dizia: nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Eu quero ser como tu és. Nós temos uma grande jornada e uma caminhada até nos parecermos, sermos semelhantes a Ele, porque iguais nós não vamos ser nunca. O único que quis ser igual e foi banido foi Satanás, mas nós queremos ser imagem e semelhança do Senhor. Queremos ser mansos e humildes de coração e ter paciência com os nossos filhos. Quanta gente teve paciência com a gente? Para pensar hoje, você que é cristão sentado nessa cadeira e antes de você mergulhar nas águas profundas do amor de Deus e ser salvo, quanto trabalho também você já deu, né? Então para pensar que muita gente fez parte do seu processo. Muita gente te suportou, muita gente teve paciência com você. E nesse quesito de paciência ou impaciência, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, em grego, é hipofero, é como se você tivesse que sofrer até que a outra pessoa cresça. É como dor de parto, é como gerar algo. E o homem também pode participar dessa gestação do caráter do filho. Não é só a esposa, não, que gerou 9 meses na barriga. O Paulo diz que ele tinha dores de parto. Ele sentia dores de parto até que o caráter dos seus discípulos fosse formado. Então é doloroso ver o filho cambaleando, o filho ainda capengando, não sabendo tudo que você já sabe. Então, o que eu queria deixar claro é que ninguém consegue ter paciência sem ter unção do Espírito Santo. Eu sou psicóloga há muitos anos e vejo que muitas óticas da psicologia, só como ciência que bane a presença do Espírito Santo e de Deus, quer que o psicólogo ensine para o seu paciente a ter paciência. O paciente ter paciência é até engraçado, né? Ele tem que ter uma paciência com a gente às vezes, mas a paciência, ela é fruto do Espírito. Então você pode até reprimir a sua impaciência, mas para você ter paciência e sentir e pensar como Deus pensa, você tem que realmente estar cheio do Espírito Santo. Por isso que regra não funciona, né? Se regra funcionasse, o Brasil seria o país mais equilibrado, estaria tudo em ordem. Mas lei não funciona sozinha sem a unção de Deus, né? Mas essa é a ordem de Deus. Sede pacientes uns com os outros. E seja você pai, você mãe, com o seu filho. Porque Deus tem tido longanimidade, está esperando você crescer para ficar à estatura do filho dele. Deus Pai está esperando você ficar parecido com Jesus. A segunda situação é quando os pais são desatenciosos com as questões de suprimento das necessidades físicas mais básicas da subsistência, quando eles ficam muito ocupados com eles mesmos e eles ficam desatentos
Quando você não presta atenção no seu filho, você está dizendo para ele, você não significa muito para mim. E às vezes tem pais que falam, mas eu esqueci mesmo de comprar o leite, e aí o nenê à noite ficou chorando, o estômago dele doía e não tinha leite, porque a mãe não pensou que poderia ter ido no mercado mais cedo e naquela hora não tinha. Quando você é atencioso, você passa para o outro que você o ama, que você o percebe. E a salvação é bem assim também. Quando você percebeu que Deus te percebeu, individualmente e pessoalmente, você se sentiu amada e amado por Deus. A criança, o jovem que ainda não tem essa dimensão, que não abstraiu ainda esse olhar de Deus para ele, precisa de você, pai e mãe, para fazer esse papel. Pai e mãe refletem a glória de Deus na vida dos filhos. Eu estou falando por um grupo de cristãos, mas lá fora eles não sabem o que significa isso. Eu estou falando por um grupo de pessoas que entendem. E que a partir de hoje você fique mais atento, porque a glória de Deus é manifesta através das suas atitudes, da sua... Como dizia uma vez um pastor canadense, eu nunca tinha escutado esse termo, mas diz que existe a atenciosidade. Quando você é atencioso, você presta atenção na necessidade do outro, o outro se sente muito protegido e muito amado. E não é só do leite, não. Às vezes é o apontador, o lápis que precisava ser comprado, eu não sei. O que você está deixando um pouco de lado. Que você preste atenção nessas mínimas coisas, que o Espírito Santo é atencioso com você. E que a sua oração seja, Deus, não me deixa ser extremamente controlador, mas também faça com que eu tenha uma antena ligada para a necessidade do meu filho, para que ele não cresça achando que eu sou um relapso como pai, que eu sou indiferente. Porque a indiferença é pior que o ódio. Aliás, sabe o que é indiferença? É o oposto do amor. Quem não ama fica indiferente. Deixa para lá, deixa para depois. Hari Gesle. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Eu vou ler tudo porque é muito lindo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas para você prestar atenção na necessidade do outro, quer seja grande ou pequeno, você precisa ser compassivo. Sabe o que é compassivo? É sentir a mesma dor que o outro. É calçar o sapato do outro. É sentir exatamente o pathos do outro, exatamente o que o outro está sofrendo. Que a dor do outro seja a sua. E na dimensão familiar, quando uma mãe ou um pai sente a dor do filho em si mesmo, a criança descobre que ela não está abandonada, que ela não está largada à própria sorte, que ela tem estacas bem firmadas. Papai e mamãe, quando eu errar, eles estão prestando atenção, eles não vão me deixar descambar. A terceira situação é quando os pais são ciumentos e competem com seus próprios filhos. Quando um filho é bem-sucedido, às vezes falta o elogio. Às vezes você não fala a grande coisa que você tirou 10 na prova. Mas às vezes você também fica indiferente no elogia e pode até dizer, eu na minha época tirava também. Entra numa situação de inveja com o sucesso do próprio filho. Quando você teve uma infância, uma adolescência mal resolvida, você também pode reagir dessa forma. Em vez de você admirar, em vez de você aplaudir. Isso não é encher a bola do filho, não. Isso é dar a ele dignidade, honrá-lo pelos seus estudos, favorecê-lo e animá-lo para continuar sendo um aluno bom e um profissional excelente para que a sociedade lucre com ele depois, no futuro. Tiago 3. 3, versículo 13 até o 18. Quem entre vós
é sábio e inteligente? Se você se acha sábio e inteligente, então, diz na palavra, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é a terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso é de competitivo, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E quer saber a coisa que os filhos mais odeiam, os pequenos e os grandes, dentro de uma família cristã, é o fingimento e a hipocrisia. O fingimento é a hipocrisia. Hipocrisia em grego, hipócrita. Literalmente, hipócrita na Grécia é ator, aquele que representa um papel. E se há alguma coisa que o jovem odeia, é a hipocrisia. Não só dos pais, mas dos líderes e todos aqueles que ocupam um lugar de destaque, que seriam uma referência para ele, e falham e escandalizam. A gente corre o risco. Nós não andamos na prática do pecado. Acontece, mas o Senhor faz você reconhecer, levantar e andar. Agora, se você for orgulhoso, você não levanta, você fica aí caído e o jovem vai olhar para você e vai dizer, então, que negócio é esse? É palhaçada? Jovens são muito desconfiados. E por isso que o Senhor fala para os jovens, jovem, eu te escolhi porque você é forte, você tem uma mente lúcida, não tem mente passiva, você questiona, é para você mesmo que eu vou revelar. E eu creio mesmo que nessa noite tem muitos jovens aqui, João Batista, sabe? Jovens que não vão engolir qualquer coisa, jovens que vão estar bem selecionados e separados por Deus para ensinar uma geração o que é fidelidade a Deus e andar para cima e para o alto. Muitos jovens me falam, por que a minha mãe e meu pai não mudam? E eu falo, se eles não mudarem, como vai ser a sua trajetória? Quando eles já têm uma certa idade. E se eles não mudarem de fato? Então eu falo para eles, o mundo não muda para ficar bom para nós. Nós vamos ter que tomar uma posição e andar naquilo que a gente crê. E Deus vai colocar outras pessoas como referência na sua vida. Que pena que não é o seu pai e sua mãe. Poderiam ser. Mas tira do seu sovaco o seu pai e a sua mãe e não use eles como desculpa para não ser feliz ou não ser um servo, uma serva de Deus ou alguém que vai manifestar a glória de Deus. Uns reclamam porque tem mãe, outros reclamam porque não tem. E você glorifique porque tem pai e mãe. E você também, como jovem que já é mais crescidinho, possa também olhar para esses pais como pessoas falíveis e pessoas frágeis, até para os seus líderes também, com todas as mazelas. Deus vai nos dar um banho de misericórdia nessa noite, primeiro por nós e depois pelo próximo, tem que começar em nós. Então o ciúme, a competição, pais que contam vantagem e quando o filho, que não teve culpa nenhuma de não ter tido um passado tão doloroso quanto o deles, vivem falando para os filhos, a minha vida era muito dura, eu trabalhei desde os 8 ou desde os 10, se você aí está com 15, está fazendo corpo mole. Depreciam o filho que não tem culpa nenhuma de nascer num lar, às vezes mais abastado, que não teve as mesmas carências que eles. E isso também se torna, às vezes, um motivo de desavença. E os filhos não conseguem nem desfrutar daquilo que eles oferecem para esses filhos. Porque eles sentem culpa de ter o que tem. Como se eles tivessem pedido para ter aquilo. Mas eu já nasci num berço razoável, eu já tenho essas coisas, como eu posso deixar de ter? Mas, como eu disse, pais que têm problemas ou sequelas de uma infância detonada podem também repercutir isso, fazer o mesmo modelo e passar para os seus filhinhos
essa mesma linha de raciocínio errada, né? Se eu não tive, por que você tem? Se eu passei por necessidade, por que você tem que ter? E tem o outro extremo, eu não tive, mas eu também vou te dar tudo, tá? Aí você vai fazer um monstro em casa. Porque essa criança que não está preparada emocionalmente para ter muitas coisas, vai querer pedir daqui a pouco um helicóptero para você e você não vai ter para dar. Vão virar saco sem fundo. Por isso que Deus ele é maravilhoso, porque ele põe a gente no equilíbrio, né? Ele põe a gente sempre no meio. Porque dar coisas para os nossos filhos é muito gostoso, muito prazeroso, mas tudo tem limite, um equilíbrio. Que a linguagem de amor não seja material o tempo todo. Pode até ser de vez em quando. Sim, até como galardão. Você obedeceu, estudou, passou de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Isso não é manipulação nem chantagem. Ou, para uma família mais abastada, você estudou, você entrou na faculdade, vou te dar um carro zero porque você merece, você foi um filho nota 10. Por que não? Deus ele é galardoador de todo o que o busca. Deus podia dar muito mais para nós, né? Mas ele é tão pontual, ele sabe exatamente o quanto daquilo que ele nos dá pode nos estragar e nos afastar dele. E a mesma coisa a gente tem que ter essa ótica dentro da nossa própria casa. Ele é maravilhoso para ensinar a gente a falar dentro de nós uma voz muda. Olha, agora não, deixa para depois. Nós somos muito afoitos, né? Porque nós queremos aceitação, queremos muitas vezes que os nossos filhos nos bajulem e nos exaltem porque nós demos isso ou demos aquilo. Querem também se comparar com seus amiguinhos. E todas essas situações sejam identificadas e sanadas. O Espírito Santo tem remédio para todas essas discrepâncias. Uma outra situação que faz a gente provocar muita raiva em nossos filhos é sendo arrogante. Dizendo para o filho, e para qualquer outra pessoa da família, que quando os pais dizem, façam do meu jeito porque eu sou mais velho e mais esperto do que você. Mas num tom de rechaçando a capacidade do outro. E eu tenho falado para pais em muitos lugares, e eu admiro muito os adolescentes. Deus usa muito os jovens para ter ideias diferentes, mas tem pais que são muito arrogantes e acham que se a ideia do filho prevalecer, a moral dele vai ficar lá embaixo, ele vai se sentir fraco, ele vai se sentir não tão inteligente. Então ele precisa se autoafirmar, obrigando todos a fazerem da maneira que ele quer, porque ele é mais velho, porque ele sabe mais. Que essa arrogância caia por terra e que você aceite sim a opinião dos mais jovens. Deus pode usar um jovem para ter uma ideia brilhante e fazer mudar toda uma situação. Dê um voto de confiança para o seu filho, ainda que ele seja um adolescente. Ouça o seu filho, ouça. Tem gente que não gasta tempo nem para ouvir. Para de falar, né? Falam até um nome que eu não quero nem repetir aqui. Romanos 1, versículo 30. Nós vamos aprender um pouquinho de palavra. Quem gosta de palavra? A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. De mentira a gente já está por aqui. O antídoto da mentira é a verdade. Quando é a verdade de Deus é melhor ainda. Romanos 1. O versículo 30, quer dizer, começa desde do 29, são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Aqui tem vários adjetivos horríveis, né? E é justamente quando os pais ou mesmo os filhos não têm uma ótica divina, eles se tornam tudo isso aqui. Eles precisam prevalecer pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência. Eu sei mais, eu comi mais sal do que você, então eu tenho que me impor. E a gente sabe que esse é o caminho mais rápido de haver quebra de relacionamento e do filho também ficar revoltado, né? 1 Coríntios 13, versículo 4. O ensino é algo muito difícil, mas é glorioso quando você aprende algo de Deus. Creio que Ele grava lá dentro do nosso inconsciente, nunca mais a gente esquece. Nós vamos viver por essa palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que você possa viver baseado nessa palavra. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. E para receber amor, tem que clamar ao Senhor, porque o amor é a matéria-prima de todo o nosso relacionamento dentro da igreja. Se não tiver amor, de nada adianta. Diz que parece um símbolo, um sino que bate, só faz barulho. É uma lata vazia, pega uma lata de óleo, de azeite, bate nela, ela não faz tanto barulho, né? Mas você pega uma lata dessa de 18 litros vazia e bate nela, ela é um tambor, né? Pum, só faz barulho. Não tem consistência. Por isso que Deus tem que pôr o óleo em nós. Senão a gente só faz barulho, mas na hora de agir mesmo não tem conteúdo. Palavra, unção sem palavra não vai para lugar nenhum. Para que você quer unção? Para queimar o que dentro de você esse fogo? A palha ou a palavra? Tem que ter palavra dentro da gente, senão o fogo apaga. Sabe qual é a estratégia dos bombeiros para apagar um incêndio? Fiquei sabendo que quando há um incêndio, os bombeiros eles retiram da frente do fogo, aonde eles realmente podem fazer isso, o máximo de coisas que poderiam ser queimadas, e quando esse fogo alcança o vazio, ele não tem mais o que queimar, ele apaga. E o fogo do Espírito é a mesma coisa, né? Se não tiver conteúdo, que você seja uma labareda, como uma sarça que arde, que esse fogo não se apague mais, mas que tenha conteúdo. Por isso o ensino é importante. Pode cansar você, mas é importante. Põe o olho na palavra. Enquanto ela existir na terra, nós vamos ler essa palavra. Mas se um dia também todas as nações da terra se revoltarem contra a Bíblia e quiserem destruir toda ela, o Espírito Santo, que é mestre excelente dentro de nós, vai nos ensinar tudo sobre Jesus. Porque a palavra é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas enquanto ela existir, é a nossa premissa. Estava falando para uma irmã que está fazendo psicologia, a Enia, que essa palavra ela é o manual do fabricante, não tem para ninguém. Essa ótica divina sobre o homem, ela é perfeita. E Deus deixou, Ele preservou até 2015, né, até o nosso ano, essa palavra irrepreensível, 66 livros impecáveis. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Nós podemos provocar ira aos nossos filhos praticando ações inconvenientes, expondo os nossos filhos e comentando os seus erros na frente dos outros. Quer ver uma coisa que os filhos odeiam é quando a gente fala alguma coisa que eles fizeram, que já foram repreendidas, e você traz e joga e lança em rosto de novo. Então a criança pensa, mas pai, eu já pedi perdão, o senhor já me bateu, o senhor já me exortou, e agora está trazendo tudo de novo no Jornal Nacional? Para quê? Que razão você teria para expor o seu filho ao ridículo, humilhá-lo? Diz que os russos,
Não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que os russos, sem essa ótica do cristianismo, nem nada, que eles eticamente respeitam os seus filhos, e quando eles vão corrigi-los delicadamente, aqueles homens enormes pegam um filhinho que fez uma coisa erradinha, levam no banheiro, só o pai e a criança. Foi um médico que me contou isso. E pegam aqui num nervo que a gente tem no ombro, que eu não sei que nervo que é, e apertam no lugar certinho, a criança sente uma dor horrorosa. Chora, chora, chora pelo que fez. Aí ele libera a criança, porque a criança sabe por que ela está sofrendo aquele apertão. E depois, quando ele tenta fazer de novo, o pai só olha para ele, só. E aí ele sabe que se ele fizer de novo, ele vai ser exortado lá. Eu não sou a favor de fazer a criança sofrer com tanta dor, mas eu sou a favor de que a correção seja em secreto, seja entre os pais e o filho, que não precisa ser... Quantas vezes a gente vai no shopping e vê mãe batendo na criança no meio, e aquelas crianças fazendo assim, eu quero esse brinquedo, eu quero. E os pais lá mostrando para todo mundo, olha como eu corrijo meu filho, e batendo e puxando a orelha. Vocês já viram? Eu já vi mãe puxando a orelha que eu tinha vontade de eu bater na mãe. Eu fiquei horrorizada, porque não é lugar para se fazer isso, né? Mas eu sou a favor da correção, no lugar certo e na hora certa. E aí funciona. A criança, quando ela é corrigida, ela se sente mais amada do que quando não é corrigida. Sabia disso? O pai corrige o filho que ama. O filho que não é corrigido não se sente amado. Que coisa incrível, né? Por isso que lá em Deuteronômio 8 fala que o Senhor nos disciplina, como um pai disciplina seu filho. Eu os disciplino, diz o Senhor. Então, disciplina, correção, significa eu percebo você está no foco do meu olhar, eu amo tanto você que eu não vou deixar você errar de novo, eu vou te exortar. Filhos que não são corrigidos não se sentem amados. Filhos que não têm limites ficam esquizofrênicos, eles não sabem direito o que é certo e o que é errado. Ficam perdidos, a mente fica espanada. Então, a correção é a maior prova de amor de Deus por nós. Por isso que Deus fala não com categoria, né? Porque Ele não tem dó da gente, Ele nos ama. E pais que têm dó, aí vão deixar o filho ficar chiliquento, vai ficar o filho muito rebelde, querendo mandar nos pais, que esse é o outro extremo, né? Aleluia. Estão cansados? Querem respirar? Oh, glórias! Aleluia. Sori que selem. Aleluia. Sori que el behandra selem. Tem pais que mantêm um registro de todas as ofensas, as coisas erradas que a criança fez, o jovem fez. E ele faz a correção por batelada. Ele fala, bom, ele fez isso hoje, amanhã ele vai fazer aquilo. Vou esperar ele fazer mais alguma coisa amanhã, então no final de semana eu dou aquela surra nele e já limpa tudo. E não é assim. Talvez você não tenha muita paciência de deixar o que você está fazendo para corrigir. E a criança, ela fica tão impertinente. Se você soubesse o que significa a correção para uma criança que ainda não tem a abstração da figura de Jesus morrendo na cruz para purificá-la do seu pecado, ela precisa daquela exortação para se sentir limpa daquilo que ela fez, porque a criança também sente culpa. Eu atendo muitas crianças com sentimento de culpa. E elas não foram exortadas, não foram corrigidas. Para nós adultos, não preciso de um chicote da minha mãe, ou do meu pai que nem está aqui mais no mundo, já foi para a glória. Eu não preciso, como adulta, que a minha mãe venha ou fique sabendo, mãe, olha, hoje que eu poderia? Eu passei no farol vermelho, fiz um monte de coisa, um monte de barbeiragem, mas eu não queria ter feito, mãe. Eu não preciso esperar a minha mãe me dar uma bronca e nem alguém vir me dar uma chinelada. Hoje a minha consciência julga as coisas erradas que eu faço, me convence do pecado, da justiça e do juízo, porque a consciência é a voz do Espírito dentro de nós, e eu posso falar, Senhor, me perdoa, e na mesma hora, quanto tempo demora para Deus perdoar um pecado? Quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. A criança, ela não tem esse dispositivo
que a gente já tem por causa da consciência. A criança é inocente. Então ela precisa sim ser corrigida. Ah, não, eu morro de dó. Então deixa ela crescer assim para você ver. Essa dó que você tem vai virar uma raiva e você vai odiar o que ela vai fazer lá no futuro. Deus corrige o filho que ama. E o filho que é corrigido se sente muito amado. A correção traz equilíbrio. Se eu sei que tem alguém de olho em mim e eu vou fazer alguma coisa e se der errado a pessoa vai me ajudar, me exortar, eu fico mais segura, né? Eu piso mais firme. Os meus passos na terra vão ser muito mais firmes. Hoje, dentro da igreja, na ótica cristã nossa, quem é que está olhando para nós o tempo todo? Quando ninguém nos vê, quem nos vê? O próprio Deus. Deus, para se manifestar e nos exortar, Deus também instrumentaliza essa correção através de pessoas. E se eu não estiver unida em comunhão, como que essa exortação vai vir? Se eu não estiver envolvida no corpo de Cristo. Por isso que muitos falam que a igreja é um mal necessário. Não, a igreja não é um mal, ele é uma bênção necessária. Temos que ter comunhão uns com os outros para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Porque aquilo que eu não vejo, você vê. Aquilo que você não vê, eu vejo. É nessa sintonia e sinergia que nós vamos nos corrigindo. Vocês já leram em Provérbios? Fiéis são as feridas de quem ama. Nossa, quem ama faz ferida? Faz. O Senhor ama, ele diz, eu abro a ferida e eu ato a ferida. A ferida tem que abrir para você ver o que está lá dentro e tirar todo aquele pus que ficou lá dentro. Então Deus não tem dó de você, não tenha dó de você, porque isso é autopiedade, e também não tenha dó dos seus filhos. Ame-os o suficiente para corrigi-los, ainda que eles fiquem com a cara chateada, mas um dia eles vão saber que você amou mais do que eles pensam. Você tem que saber o que você está fazendo, não ficar cocheando entre dois pensamentos. Colossenses 3, 12 e 13. Colossenses 2, 12 e 13. Quem não gosta de ouvir não, também não gosta de falar não, né? Então, se você também vai ser exortada de alguma forma que te tire de fazer aquilo que você tanto gosta de fazer, talvez a hora que você for fazer isso com o outro, você vai falar, ai, mas essa pessoa vai ficar tão chateada que eu vou estragar o barato dela. Fiéis são as feridas de quem ama. Você vai falar como profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir, muitos serão casa rebelde, mas saberão um dia que houve um profeta no meio deles. Deus não brinca em serviço, né? Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E é muito lindo falar também sobre essa questão do perdão. E hoje vinha duas perguntas assim na minha cabeça, enquanto eu preparava e orava. Você se lembra mais dos seus pecados ou do perdão que Deus liberou sobre a sua vida? O que você lembra mais? Porque ele diz, dos seus pecados não me lembro mais. Você pode lembrar, porque você não ficou com amnésia, mas sem dor e sem culpa. Lembrar de onde Deus tirou você é o seu testemunho, não tem como queimar isso. Mas se você ainda não se perdoou, tendo o Senhor já te perdoado, aí é que mora o perigo. Diz que uma pessoa tinha uma enfermidade muito ruim e ela era no rosto.
ela estava sendo devorada por essa enfermidade. Até que um pastor ministrou com ela e ela confessou que ela tinha feito algo e ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguia admitir que justo ela, tinha feito aquilo. Sabia que é orgulho não se perdoar? Sabia disso? Você é orgulhoso quando você faz uma coisa e você descobre que estava errado e que você colocou diante de Deus e qual o pecado que Deus não pode perdoar. Só a blasfêmia contra o Espírito. Quem faz isso não tem o Espírito Santo. Mas você que tem o Espírito Santo e foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, esse sentimento que tem em você é um sentimento errado de culpa, porque o Senhor já te purificou de toda injustiça. Você não anda mais na prática desse pecado ou anda? Se anda é outra coisa. Então se arrepende hoje, larga hoje e alcança a misericórdia hoje. Mas de coisas antigas... Quantas pessoas praticaram aborto na sua infância lá? 13, 14, 15. Hoje é bem comum você ver isso. E pessoas que ficam com aquela seta inflamada do maligno na cabeça até o dia de hoje. E o Senhor quer apagar essas setas inflamadas do maligno. E você tem autoridade também para ministrar seus filhos. E uma pessoa que tem sentimento de culpa fala, eu não tenho moral para falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pessoas que tiveram, por exemplo, filhos antes do casamento e de repente veem os seus filhos, suas filhas tendo relacionamento sexual e na possibilidade de vir a acontecer isso, elas ficam muito fragilizadas e não tem como exortar porque acham que não tem autoridade, porque praticaram ou porque fizeram. Fiz, não faço mais. Era, não sou mais. É assim que Deus nos ensina a falar do nosso passado. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Para você ganhar autoridade, você não pode ficar com o rabo preso com o pecado, nem com a culpa do pecado que ele já perdoou. A culpa de um pecado que ele já perdoou é um pecado também, essa culpa. Sabe por quê? Porque você anula toda a graça de Deus. Você anula todo o sacrifício que ele fez na cruz, todo. Então, para que Jesus sangrou na cruz? Para nada? Para você ficar aí se degladiando? Lerê, com um chicote dando chibatadas nas suas costas? Quer que eu ajude você? Quer que eu te dou um couro? Quer que eu compre uma cruz para crucificar você, para você sangrar no lugar de Jesus? Não vai servir esse sacrifício. Deus só aceita o do Filho. Só o sangue de Jesus que é aceito. A nossa autojustiça, o Senhor diz que é trapo de imundície. Não anule a cruz. Aleluia. Uma das formas de você também produzir raiva aos seus filhos, ira, é alegrando-se com a injustiça, encorajando o seu filho a se vingar das ofensas que os seus amigos fazem a ele. Ah, ele te falou isso? Então vai lá e fala isso. Ah, ele te fez isso? Então vai lá e... Como se aquele bate-boca fosse resolver alguma coisa, né? E, na realidade, a ótica de Deus é pagar o mal com o bem, né? O bem às vezes é fechar a boca e sair de perto e não ter mais essa pessoa no seu convívio, já que não tem acordo, né? Agora, quando é um mal necessário, nós somos perseguidos em vários lugares. Os nossos filhos também podem receber perseguição na escola e receber bullying, chamando de crente disso e crente daquilo. Quantos a gente ouve, né? Mas que eles se sintam... Como Paulo nos ensinou, se alegrem com a perseguição porque estão fazendo diferença, porque eles brilham. E a história do vagalume e da serpente, a serpente corria atrás do vagalume querendo destruir. E o vagalume parou uma hora que sabia que ia ser destruído e falou, peraí, serpente, por que você quer me destruir? Eu sei que você vai me destruir, mas por quê? O que eu te fiz? Porque você brilha. Por isso que a serpente queria destruir o vagalume. E você vai brilhar. Se você é um jovem que realmente anda nos caminhos do Senhor, não fala palavrão, não entra na onda deles de droga, disso ou daquilo, com certeza vai ser, nossa, que ET, isso aí não existe. Não vê pornografia, não participa de coisas aí obscenas, como assim, né? É um mundo à parte mesmo, é um reino à parte. O nosso reino é o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Não é o mesmo reino que imperam as trevas, né? Então, ensinar os nossos filhos a ter uma postura diferenciada e suportar a afronta
Porque é isso também que vai fazê-los não serem frouxos quando eles forem exercer os seus ministérios. Eles vão saber que o mundo nos odeia, que nos persegue, que fazemos diferença. 2 Tessalonicenses 2. Segunda Tessalonicenses 2, 12. Eu vou ler do 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabia que a injustiça é a raiz, a mãe de toda a delinquência juvenil? Quando uma criança é injustiçada, ela não acredita mais na vida e não acredita mais em ninguém. Criança tem um fator chamado generalização. A criança generaliza. Ela odeia o mundo porque o mundo a odeia e ela acha que todo mundo deve para ela. Por isso que ficou para a igreja, os órfãos e as viúvas. Tem muita criança que está esperando a igreja se levantar para adotar, né? Porque a delinquência leva à promiscuidade sexual também, porque a criança erotiza, ela tem tanto medo de ficar sozinha, ela quer contato, ela quer proteção, que ela cai na mão de pessoas abusadoras e inescrupulosas para dar um certo alívio, um certo conforto para ela, ou até dinheiro para ela subsistir, e aí ela vende o corpo mesmo por algumas moedas, né? Mas é a injustiça. Que a gente possa ensinar justiça aos nossos filhos. Porque Deus é justo e ninguém ganha de Deus a injustiça. Agora, aprender com os próprios pais a injustiça eu acho que é andar para trás que nem caranguejo, né? Santo é teu nome, Senhor. Não se alegrar com a verdade, deixando de elogiar o seu filho por ele ter falado a verdade em alguma situação difícil. Tem crianças que chegam assim tão alegres falando de alguma coisa que foram questionados, ou foram sabatinados até na escola, e essa verdade que foi falada pela criança é desprezada pelos pais. Também por problemas emocionais aí graves, né? Porque para um pai não se alegrar quando o filho deu uma dentro, é muita coisa, né? Tipo assim, grande coisa. Né? Você falou a verdade, grande coisa. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Eu vou ler o outro também que é lindo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Bem-aventurados porque vocês são perseguidos e injuriados, né? Nós temos que melhorar bastante para chegar nesse ponto, né? Temos que melhorar bastante, porque às vezes qualquer palavrinha já deixa a gente melindroso. Santo é o teu nome, Senhor. Ministra aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, nessa noite a ter misericórdia de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a fluir essa misericórdia para os próximos, mais próximos, que são os nossos queridos na nossa casa. E que a nossa Jerusalém seja curada, Senhor, restaurada, e que a partir daí, Senhor, os nossos ministérios sejam transformados, sejam íntegros, Senhor. Não mais cocheando entre dois pensamentos, mas olhando para Ti, Senhor, autor e consumador da fé. Que possamos caminhar altaneiramente sobre a terra, sem ter do que nos envergonhar. Que possamos manejar muito bem essa palavra da verdade. Em nome de Jesus.
Aleluia. Nós iramos nossos filhos deixando de suportá-los, desprezando ou negligenciando ou criticando excessivamente o filho, porque ele não preenche com perfeição as expectativas que você tinha a respeito dele. Mas eu criei você para ser isso, para ser aquilo. Quantos pais escolhem a profissão dos seus filhos? E os filhos se tornam medíocres nas suas profissões, porque na realidade eles queriam algo diferente, mas você não respeitou aquilo que ele queria ser. Tem que orar até para essa situação, para essa decisão tão importante, vai repercutir lá na frente. Quantos médicos frustrados, quantos engenheiros frustrados, né? Quanta gente fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Eu conheço jovens que me procuram às vezes que têm uma chamada forte para a música, para as artes, uma chamada forte para aprender um instrumento e ser erudito naquilo, ser excelente. Ah, mas o meu pai falou que isso não dá dinheiro. Eu vou ser pobre quando eu crescer. Então ele quer que eu seja rico, bem-sucedido, e o ministério vai ser afundado, vai ser enterrado. Claro que Deus quer que você seja bem-sucedido, que você tenha necessidades supridas. Mas quem quer ser rico é o mundo. A gente quer prosperidade. Prosperidade começa na alma. Sejam prósperos como é próspera a sua alma. Se a sua alma é próspera, a partir daí todas as coisas vão bem, né? Se a sua alma está curada, as suas escolhas também vão ser equilibradas, vão estar em linha com a vontade de Deus. É um assunto delicado esse. Façam essa pesquisa aí no meio dos jovens da igreja. O que você quer ser quando crescer? Será que alguns jovens vão dizer, eu quero ser parecido com meu pai, porque meu pai é parecido com Jesus? Eu quero ser parecida com a minha mãe, porque a minha mãe imita a Cristo e quando ela fala comigo, parece que eu vejo o brilho do Senhor no rosto dela. Que seja assim na nossa casa, que eles vejam a glória do Senhor refletida no nosso rosto. Que eles tenham desejo de seguir a Cristo. Sabe o Paulo, que foi aquele macho que falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? É ousada essa frase dele, né? Mas se eu sigo caminhando na presença de Deus, com certeza eu vou brilhar esse brilho e vou refletir esse brilho no meu rosto para os meus filhos. É difícil fazer na carne, mas quando é pelo Espírito, o Senhor nos capacita a toda boa obra. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça, porque Ele diz que Ele dá sempre o recurso. Nada te sobrevirá maior do que aquilo que você pode suportar, juntamente com tudo que você estiver passando, vai vir o escape. Sempre Deus vai te dar o escape. Não cultivar o descrédito nos seus filhos, duvidando do que ele diz antes de conhecer todos os fatos. A criança, o jovem começa a falar uma coisa, não é nada disso. Como que não é nada disso? Pai, você não deixou eu terminar. Não é nada disso, eu sei o que você vai falar. Como se tivesse um espírito de adivinhação, a criança não completou o raciocínio. E ela se frustra, e que ideia ela vai ter do adulto? Ou que adulto essa criança vai querer ser? Se ela só leva calado, você não sabe nada, você é um pirralho ainda, olha a sua idade. Provocar a ira quando você falha em viver diante dele uma vida exemplar. Você provoca a ira quando você não vive uma vida exemplar, quando você não dá bom testemunho. Quando você age com hipocrisia, quando você mente descaradamente e o seu filho percebe. Muitas vezes você pode falar para ele ser o agente da mentira, porque alguém liga para você e você pede para o seu filho falar que você não está. E aí o bicho pega. Aí é a pior coisa, porque ele está sendo agente do seu erro, né? Discutir assuntos que não são pertinentes à ordem da casa, pessoais, íntimos do casal perto dos filhos. Isso também traz muitos agravos. Caçoar da criança, zombar dela, fazer bullying na própria casa do filho.
Às vezes o filho tem uma orelha assim, ou às vezes a criança tem até um defeito físico, tem pais que zombam, ou caçoar porque ele está falando errado e ele não conseguiu ainda falar direito. Qualquer tipo de zombaria que deprecie e deixe ele se sentindo um fracassado é contraproducente. Usar palavras torpes, não preciso nem falar, né? Não convém ao cristão abrir a boca para falar. Aliás, o que sai da boca vem do coração. Então, o seu coração precisa ser transformado para que não saiam mais palavras torpes da sua boca. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Aleluia. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. 29. Não saia da sua boca, ou da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. Eu vou falar de novo, mas eu sei que vocês já sabem que a palavra de vida ou de morte sai da nossa boca, né? Está na nossa boca a palavra de vida ou de morte. Isso não é neurolinguística, isso é Bíblia. A palavra de Deus diz que aquele que bem utiliza a sua boca, a sua língua come do seu fruto, está em Provérbios. Então, se você for falar uma besteira, uma coisa que não edifica, melhor ficar com a boca fechada. Se você não consegue, enche a boca com água que você não vai conseguir falar. Você vai engasgar, mas você não vai falar. O Espírito Santo vai te falar, calado, fica quieto, melhor você ficar quieto do que falar. A palavra, quando sai, ela não entra de novo na boca. Ela entra no coração do outro e faz um estrago. Para você depois reconquistar uma pessoa que foi ferida com a sua palavra é muito difícil. Mas ela falou isso. Eu tenho um casal que eu atendo, a mãe detonou os filhos com: eu não queria ser mãe de vocês, eu odeio que vocês sejam meus filhos, eu não. É uma mãe que não se sente adequada como mãe, mas ela já falou muita palavra de peso. E hoje ela está arrependida. Então, para ela fazer o caminho de volta agora, eu falei, só tem um caminho de volta, é pedir perdão para eles, genuíno, e nunca mais falar. E a última sentença tem que anular a anterior, substituir essas sentenças horríveis de que eles são isso, ou que são aquilo, ou que ela não os ama, ou que eles não trabalham para ela, ou que eles são um peso. Filhos não são peso, são bênçãos, são heranças benditas. Deus gerou filhos em nós, mulheres, para alegrar-nos. É alegria. Agora, se você acha que é um fardo, talvez você também tenha sido um para os seus pais, e você ainda se lembra disso. Então você vai ser curado hoje, você vai ser restaurado das sequelas que ficaram, da vã maneira de viver legada pelos seus pais. O que é legada? É herdada. Mas Deus cura isso? Mas Ele é especialista nisso. Ele cura aquilo que mão humana não pode curar, ou aquilo que medicina não pode tocar. Por isso que a igreja existe, é o maior centro de cura, de terapia que existe. E nós estamos nessa noite aqui, nessa dispensação do Espírito para entregar nossa adoração a Ele, dizer a Ele que nós dependemos dEle todos os dias da nossa vida, que queremos ser pais adequados, ter filhos sarados, que nessa igreja aqui, especificamente Igreja Cristã da Família do Jaguaré, né? Ou é do Butantã, como chama aqui? Jaguaré. Que vocês sejam uma referência para outras igrejas, que os seus filhos um dia possam ensinar os filhos dos líderes de outras igrejas, que vocês sejam realmente destacados por serem diligentes, por serem obedientes. E eu vou dizer, a única dificuldade é o seu orgulho de não aprender, ou de não querer mudar. O único estrupício na nossa vida é o orgulho. Eu já faço isso há 40 anos, você acha que eu vou mudar de uma hora para outra? Você quer mudar? Quero. Então Deus pode sim. Se você vê na Bíblia quanta gente que era casca grossa, né? Quantos anos o Paulo era casca grossa? Quando ele caiu das 10 ali e viu a grande luz, ele ficou mansinho.
Ele só não falou, mas ele podia falar: bate mais, Senhor, eu mereço. Eu fui um cara todo errado. Então Deus pode mudar o seu cativeiro, Ele pode mudar a sua sorte, mudar a sua mente. Quando muda a mente, muda o coração. Quando muda o coração, muda a ação. Quando muda a ação, gera novos hábitos. Quando você gera novos hábitos, você gera um novo caráter e o seu destino muda. Você vai morar no céu. É isso que o Senhor quer, que você vá morar no céu. Gente, se eu continuar, nós vamos sair daqui 2 da manhã. Eu acho que a minha princesinha que toca teclado pode subir. Nós vamos ministrar mais um pouquinho e depois eu quero orar por ti. Quero que você deixe Deus abrir o seu guarda-roupa, deixa destrancado por dentro para Ele abrir. Porque Ele bate na porta, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Logo o trinco é por dentro. É você que deixa Ele fazer. Se você deixar, Ele vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Já está fazendo. Só de você ter saído da sua casa, que podia comer pipoca com filminho hoje, né, com esse friozinho, mas você está aqui, se dispôs, desceu na casa do oleiro e vai ser restaurado mais um pouquinho. A cada dia nós estamos sendo restaurados. Eu falei das palavras torpes, ser parcial no trato com os filhos, isso também é a coisa mais dolorosa que tem. Um pai pegar o filho mais velho ou do meio e comparar com o caçula, preferir um e preterir o outro. Essa briga que tem entre Caim e Abel ainda em muitas casas provoca muitas desgraças. Porque muitas mães têm o filho ou a filha predileta e o pai pode ter também o seu predileto e vira uma facção na própria casa. Casa dividida não subsiste. Seus filhos são como os dedos da mão, né? As nossas avós sempre falam, um diferente do outro, mas quando tocar num, dói tudo. Então que você seja apaixonado pelos seus filhos, que você saiba o valor de cada um e graças a Deus que eles não são iguais, senão você ia ter um monte de robozinho, tudo fazendo igualzinho. Ainda bem que a unidade na família e na igreja é nas diferenças. Porque eu não queria ser igual a todo mundo, eu não queria que todo mundo fosse igual a mim. Eu gosto da minha individualidade, da minha idiosincrasia, como fala. Então, que os seus filhos possam ter personalidades únicas e exclusivas, que você não queira fazer um parecer com o outro porque você gosta mais do outro. Deixa seu filho ser único, exclusivo, assim como nós somos para Deus únicos, exclusivos, particulares tesouros para mim, diz o Senhor, que nós somos para Ele. Diferentes, exclusivos. Não existe outra pessoa igual a você na Terra. Não existe. Não existe. Que coisa linda. Santo tu és, Senhor. Há uma brisa suave do Senhor sobre nós. Uma brisa. Quando um dia está muito quente, vem uma brisa. Ele vai refrescar nossa alma. Você ir aos seus filhos falhando em aplicar a disciplina bíblica, falhando em confessar pecados que você cometeu contra ele. E em Tiago 5,16 diz: confessem uns aos outros os seus pecados para que haja cura. Isso significa, você não fica mais fraco se você reconhecer que errou. E você não fica mais frouxo se você pedir perdão para os seus filhos, porque os seus filhos vão te reconhecer como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vão ver você com muito mais bons olhos do que veem quando você se orgulha e fala: vou pedir perdão para o meu filho? Isso não é se rebaixar, isso é você alcançar uma pontuação maior no conceito deles. Peça perdão quando você erra, porque você erra. Não mente, não. Ficou tudo muito claro que você errou, que você fez tudo errado. Faz o caminho de volta, pede perdão. Só tem esse caminho, não tem outro, para que aquilo seja resolvido. Não se recuse a conceder perdão também aos seus filhos quando eles te pedirem perdão.
Eu não vou te perdoar, não. Estou com raiva de você. Você não devia ter feito isso. Eu te falei 1000 vezes para você não fazer e você fez. Mas agora, mãe, eu reconheci. Pai, eu reconheci, eu não vou fazer mais. Eu não acredito mais em você. E o Senhor é longânimo e assaz benigno. Já pensou se Deus fizesse isso com você? Se Ele tratasse você dessa forma, você estava frito. E quando você não gasta tempo ensinando as coisas de Deus aos seus filhos, você produz ira. Uma vez pegaram um menininho, um adolescente que foi preso na FEBEM porque ele cometeu furtos, era um delinquente. E uma repórter entrevistou ele e ele falou que ele tinha raiva da mãe dele porque a mãe dele não tinha ensinado para ele o caminho. Que ele não podia fazer diferente porque ele não sabia. Ele tinha uma ira no coração porque ele não tinha sido educado, porque ele não tinha tido parâmetros, né? Nós falhamos quando não ouvimos pacientemente. E aleluias. E falhamos quando nós não apaziguamos essa ira no coração dos nossos filhos e ela vai virando ódio. E depois cria um muro e depois o contato fica muito difícil. A mesma situação que acontece entre marido e mulher, que muitas vezes vão acumulando, é tijolinho em cima de tijolinho, um dia tem um muro e você já perdeu totalmente a comunicação, a comunhão e o contato. Deixa Deus fazer nessa noite algo glorioso na sua vida. Eu não sei do que você tem que se arrepender, porque eu não estou dentro de você, eu não sou onipotente, nem onisciente, nem onipresente, mas Deus é, e Ele está no meio de nós. E aquilo que estava difícil para você vai ficar fácil, porque o Espírito Santo nos conduz em triunfo em todas as coisas. O Senhor pergunta para nós, o que queres que eu te faça? O Senhor é gentleman e Ele só faz o que você deixa Ele fazer. Nesse particular, de tocar em você, porque Ele não viola o corpo de ninguém, não é como o inimigo, que é ladrão e entra pela janela e arromba. Ele disse, eis que estou à porta e bato, se você ouvir, abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Deus vai trazer paz, vai trazer alegria e vai fazer festa no seu coração.